Nessa aula iremos falar sobre o complementar de um conjunto em relação a um conjunto dado, ok? Então, inicialmente, vamos começar fazendo a definição. Para definir o complementar de um conjunto em relação a outro conjunto dado, vamos supor a existência de dois conjuntos inicialmente, então sejam A e B conjuntos. Agora, o detalhe é que A e B não podem ser conjuntos quaisquer. Eu vou considerar A e B sendo conjuntos tais que o B esteja contido no A, ok? Então, a restrição vai ser essa. O B, ele é subconjunto do A. Então, eu estou considerando dois conjuntos A e B com essa condição aqui, o B contido em A, certo? Aí chama-se complementar do conjunto B, ou seja, de B em relação ao conjunto A. Então, chama-se complementar de B em relação a A o seguinte conjunto. Observe aqui que eu estou considerando A e B conjuntos com a condição que o B está contido em A. Então, a gente vai chamar de complementar de B em relação ao conjunto A, o conjunto definido como sendo A menos B. Observe que A menos B, pelo que a gente estudou até agora, isso aqui é uma diferença entre os conjuntos A e B, ok? A menos B a gente aprendeu que é o que A tem, que o B não tem. Agora, e por que essa diferença, né? A gente, nesse caso, está chamando de complementar de B em relação a A. Você só vai poder chamar a diferença A menos B de complementar de B em relação a A se tiver essa condição B contida em A, certo? Sem essa condição do B contido no A, eu vou chamar isso aqui simplesmente de diferença, certo? Agora, quando acontece a particularidade do B estar contido no A, o A menos B ele é chamado de complementar de B em relação a A. Vamos mostrar isso num diagrama para que essa ideia ela fique bem clara, certo? Então, observe aqui um diagrama, o retângulo vai representar o conjunto universo, e aqui está desenhado o diagrama B e o diagrama A, de tal modo que o B esteja contido no A. Então, a primeira coisa que eu quero que você observe é que o conjunto B ele está contido no A, conforme foi dito lá na definição. Esse complementar de B em relação a A, a notação que a gente vai utilizar vai ser um C um pouco alongado. Aí na parte superior do C eu vou colocar o conjunto que eu quero completar. Complementar de B, ou seja, eu quero completar o B em relação ao conjunto A. Então o referencial eu vou colocar embaixo, ok? Pode ser o contrário até, certo? Mas desde que fique claro o que a notação significa, porque alguns livros utilizam o contrário, certo? Aqui eu estou chamando de complementar de B, ou seja, o conjunto que eu quero completar eu coloquei na parte superior, e o referencial, isto é, o conjunto em relação ao qual eu estou complementando o B, que é o A, tá certo? Eu coloquei na parte inferior. Aí esse complementar de B em A seria o quê? Seria você pegar a parte que falta em B para ser igual ao A, ok? Quando a gente fala completar o B em relação ao A, você quer colocar elementos dentro do B para que ele se torne igual ao A. É por isso que só faz sentido se o B estiver contido no A. E aí, se você vai na figura, o diagrama mostra o quê? Que o complementar do B em relação ao A, isto é, o que falta no conjunto B para que ele se torne igual ao A, é exatamente os elementos que ficam nessa região que eu estou pintando de azul. Então, isso aqui é o que falta em B para que ele se torne igual ao conjunto A.
Ora, mas o que é que eu acabei de pintar? Eu acabei de pintar os elementos de A que não são de B. E o conjunto formado pelos elementos que são de A, que não são de B, a gente chamou isso de A menos B. Então, por isso que o complementar de B em relação a A vai ser igual à diferença A menos B, ok? Porque a parte azul representa exatamente o que A tem que B não tem. E o que A tem que B não tem, a gente denomina isso de A menos B, que agora eu estou chamando de complementar de B em A. Agora, o cuidado que deve ser tomado é o seguinte, que você só pode usar o termo complementar de B em relação a A se houver essa condição, B contida em A. Caso B não esteja contido no A, você vai chamar simplesmente A menos B e não vai poder utilizar o termo complementar de B em relação a A, ok? Então, agora só destacando aqui, o complementar de B em relação a A está definido aqui como sendo a diferença A menos B. Então, agora só destacando e vamos fazer alguns exemplos para ver como é que isso funciona, ok? Então, vamos fazer aqui uma lista de exemplos. Construindo exemplo A. Imagina que o conjunto A tem os elementos A, B, C, D e E. E suponha que o conjunto B, suponha que eu coloque no conjunto B os elementos B, C e E. Então, observe aqui que eu construí o B de tal modo que o B esteja contido no A. Observe que todos os elementos de B eles são elementos de A. Isso porque lá na definição tem que ter essa restrição, né? Aí o que a gente chama de complementar de B em relação a A é o conjunto A menos B, isto é o que falta em B para ele ser igual a A. Ora, mas o que falta em B para que ele se torne igual ao A é exatamente o elemento A e o elemento D, ok? Então, o conjunto formado por A e D, ele vai ser chamado de complementar de B em relação a A. Mais um exemplo. Suponha agora que o A ele seja formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E suponha que o B ele contenha os elementos 1, 5, 6. Ok? Então, se o B ele contém os elementos 1, 5 e 6 e 1, 5 e 6 aparece no A, isso significa que o B está contido no A. Aí, como o B está contido no A, faz sentido falar de complementar de B em relação ao conjunto A. Então, determinando o complementar de B em A, isso vai ser o quê? Vai ser o que falta no conjunto B para que ele se torne igual ao A. Aí a gente sabe que esse complementar ele acaba virando a diferença A menos B, certo? E A menos B é o que A tem, que B não tem. Ora, o que o A tem que o B não tem são quais elementos? O 2, o 3, o 4 e o 7. Ok? Então, quando eu coloco o 2, o 3, o 4 e o 7 no conjunto B, aí ele se torna igual ao A. Portanto, a gente chama isso aqui, esse conjunto, de complementar de B em relação ao conjunto A.